falando em inflamação, alguns marcadores que vocês podem aprender a olhar nos exames laboratoriais de vocês podem ajudar vocês a detectar inflamação crônica. Alguns muito simples. Então, por exemplo, quando você olha para o seu hemograma, a faixa de referência dos leucócitos, a máxima, é em torno de 10.000, 11.000, 12.000, depende do laboratório. Mas a gente sabe que bom mesmo é o leucócito abaixo de 5.800. Se o leucócito já estiver em 6.000, um pouco mais para cima, isso já sugere que você está inflamado cronicamente, tá? E que você tem que buscar a causa, que pode ser intestinal, etc. Além disso, não é só isso. Vocês podem ver que embaixo do leucócito tem uma contagem diferencial. Mielócitos, metomielócitos, bastões segmentados. Você vai olhar os bastões e os segmentados, vai somar aquilo tudo e vai olhar os linfócitos. Geralmente, a proporção entre linfócitos e neutrófilos, que são os bastões segmentados e aqueles outros, geralmente essa proporção é de 1:1. Os neutrófilos, que são os bastões e os segmentados, eles tendem a refletir uma chamada imunidade, que é a chamada imunidade inata. Os linfócitos são o marcador mais próximo do que a gente chama de imunidade adquirida. Nós temos dois sistemas imunes. É muito frequente, durante a inflamação, você ter um aumento de neutrófilos em relação a linfócitos. Se você tiver, por exemplo, os linfócitos, os neutrófilos, que são os bastões segmentados, dobrando ou quase dobrando em relação aos linfócitos, isso já indica duas coisas. Uma, inflamação crônica. Dois, uma coisa que a gente chama de imunossenescência, que é uma perda dos linfócitos que ocorre com envelhecimento ou com uma má saúde metabólica. Tá? Então, se você tiver os neutrófilos, que são bastões segmentados, mais ou menos 2 vezes o número dos linfócitos, isso sugere inflamação crônica, isso sugere o que a gente está chamando de imunossenescência com envelhecimento da imunidade, do seu sistema imunológico. Muito comum em idosos, tá? Em todo mundo que está com uma má saúde metabólica. Quais são as estratégias? Buscar focos de inflamação. Tem um mantra hoje em dia na internet, né, que está sempre no intestino, mas nem tudo está no intestino. Às vezes a pessoa tem um problema no pulmão, como por exemplo uma bola de fungo, às vezes uma pessoa tem uma asma, às vezes a pessoa tem um problema urinário, uma infecção urinária crônica, com uma colonização, com cálculo. Às vezes, quase sempre é no intestino, mas nem sempre é no intestino. Então, buscar causas inflamatórias, parasitoses, disbiose, etc., e tratar. Intolerâncias é um dos caminhos para você regularizar isso. Substâncias anti-inflamatórias naturais, como por exemplo curcumina, boswellia, etc., são outro caminho. Cuidar da digestão. Para cuidar da digestão, o primeiro passo é cuidar da mastigação. Então tem que mastigar perfeitamente o alimento, porque o alimento que não é mastigado, ele chega não mastigado no estômago, as enzimas não conseguem agir nele porque ele não foi mastigado, ou seja, ele apodrece no seu estômago, no que apodrece ele inflama, tá? É que nem se você deixar uma carne lá 8 horas fora da geladeira, ela vai apodrecer. Se você não mastigar a carne, ela vai apodrecer dentro de você e vai te inflamar. Além disso, como eu estava falando, a gente tem essa questão da imunossenescência, com o envelhecimento natural do sistema imunológico, que vem com a idade, com a má saúde metabólica. Esse envelhecimento natural, ele pode ser estimulado aquilo que a gente estava falando, que são as técnicas de estímulo da autofagia, desse processo catabólico que, na verdade, está limpando os dejetos, os resíduos ruins das nossas células. O bonito da autofagia é que células não saudáveis não conseguem fazer esse processo. Células não saudáveis são muito mais frágeis. Então, o bonito do estresse, o bonito da dificuldade que a gente impõe com jejum, ou com aeróbico em jejum, ou com a sauna, ou com qualquer processo que gere estresse, é que a célula cancerosa ela é mais frágil, a célula autoimune é mais frágil, e os linfócitos que estão envelhecidos e aquelas populações de linfócitos que estão envelhecidos e que estão lá atrapalhando, elas também são mais frágeis. Então, estratégias como jejum, não pode ser um jejum curto não, tem que ser um jejum um pouco mais prolongado, de no mínimo 24 horas. Dieta imita jejum, que é uma dieta pobre em proteína e em calorias, mais vegana, que dura mais ou menos 5 dias. Sauna,
exercícios intensos, curtos, né? Não o tempo todo, né? Mas, por exemplo, uma meia maratona, eventual, né? Em excesso não vai dar boa, mas são todas estratégias que tendem a promover a autofagia, e ao promover essa autofagia, esse processo tendem a depurar, tendem a melhorar a qualidade do sistema imunológico e tendem a fazer com que a gente elimine células cancerosas, células autoimunes, células que já não, populações de linfócitos que já não funcionam bem, e são também estratégias muito válidas para você corrigir essa diferença entre neutrófilos e linfócitos, ou seja, rejuvenescer o seu sistema imunológico, tá? É uma estratégia muito boa. Eu estou, inclusive, planejando montar um protocolo de dieta imita jejum que eu acho muito promissora. Tem alguns, inclusive associada com algumas vitaminas venosas e injeções também para potencializar todo esse processo, porque o potencial de aumento de longevidade, de prevenção e cura de doenças crônicas é muito grande, né? Inclusive, hoje em dia, muita gente tem uma dificuldade muito grande de disciplina. Não que a pessoa não tente, mas a pessoa está sujeita a situações sociais, situações familiares, onde ela acaba perdendo a disciplina. Situações de trabalho, viagens, a gente tem de tudo, né? E sabe-se que ciclos de dieta imita jejum a cada 2, 3 meses, eles praticamente anulam grande parte dos efeitos indesejados e negativos de uma dieta de padrão ocidental, por exemplo, com processados, etc. Então, o potencial de aumento de longevidade e melhora de saúde da população com certas estratégias baseadas nesse conhecimento de fisiologia e de biologia celular é muito significativo. Então é isso, está dado o recado. Abração, até a próxima.